5 da listinha primeira ali que você mandou. De uma área experimental com cultura de arroz irrigado, foram escolhidas ao acaso 3 unidades experimentais, parcelas, de um total de 15, das quais 5 estão com falhas devido ao ataque de pragas. Calcule as probabilidades de que nenhuma parcela apresente falha, somente uma parcela apresente falha, pelo menos uma parcela apresente falha. E aí, como é que você fez isso? Você tentou começar? Como é que foi? Teve alguma ideia? Primeiro eu tentei identificar qual das três distribuições ela se era a binomial ou a distribuição de hipergeométrica ou de Poisson, assim, não sei se é exatamente Isso, isso que pronuncia. Poisson. Aham, Poisson. isso. Aí eu procurando, dei uma olhada e eu acho que é de hipergeométrica, eu acho, por causa que quer saber a quantidade de casos que acontece. Aí eu iniciei tentando fazer com a probabilidade de x ser igual a zero. Isso. Bem, exatamente isso. É exatamente isso. É hipergeométrica. Você avaliou bem. É a situação onde a gente tem que usar a hipergeométrica. E daí você fez essa avaliação. Ah, minha caneta está com problema. Daí como é que ficou? Eu meio que posso colocar aqui para você, mas vamos lá, vamos ver se a gente fez igual. Você começou colocando assim, ó, p de x igual a zero, e daí você basicamente fez a hipergeométrica, só que, vamos dizer assim, você não precisa exatamente fazer a fórmula da hipergeométrica. Bem, pode, né? Vamos lá, vamos lá. Como é que ficou? É uma combinação em cima da outra, certo? Isso. Isso. Daí É, fica 10 3, né? Eu gosto de escrever combinação assim. Em cima ficou 10 3 pra ti? isso. E embaixo ficou o quê? Embaixo eu fiz a combinação de 15 sobre 3, porque acho que seria o número de casos totais que eu tenho, pela quantidade que vai sair. Perfeito. Isso aí, é isso mesmo. Daí eu acho que tu percebe que dá pra cortar um monte de coisa nesse processo, né? Sim, Por exemplo, dá pra cortar os 3 fatoriais que aparecem. isso. Daí, bem, o que que acontece aqui? A gente pode fazer. Tem tanta coisa que dá pra fazer aqui pra ser mais rápido, né? Mas a gente pode fazer 10 vezes 9 vezes 8, que é o 10 fatorial, né? Sobre... daí é só resolver a conta, né? Esse negócio pode ser um pouco demorado, porque o 10 fatorial também vai cortar com 15, aquela história lá, né? Aí vai Eu, ficar como aqui? Diga. a dessas daí eu não entendi mais exatamente como fazer a C. A C? Pelo menos apresente uma falha. Ah, tá. Bem, vamos primeiro encontrar essa resposta aqui, beleza? Beleza. Daí tu vai entender como é que faz. Se a gente fizer aqui o fatorial, né? A gente pode fazer 10 fatorial sobre 3 fatorial, dividido por 15 fatorial, sobre 3 fatorial, corta, corta. E aqui vai cortar também um monte de coisa, né? Porque vai sobrar basicamente 10. E vai ter que usar esse resultado para fazer a C, tá? Esse é o detalhe. Daí a gente sabe que dá para fazer 10 fatorial sobre 15, vezes 14, papapá, vezes 10 fatorial, né? Daí você corta, corta. E isso vai dar um númerozinho. E de acordo lá com a tua resposta, fica quanto? Que veio as respostas, né, na ficha, isso que é legal. 0,2637, beleza? Beleza. Beleza, não vamos jogar esse númerozão na calculadora aí que é chato. Agora, por cento, né? Não, 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 Isso. não, essa aqui é a probabilidade total, não é por cento, não. Agora, tu disse que fez a B também. E aí, como é que A ficou a B, tua B? a B já que ele pede que somente é igual a 1, se não me engano, a pergunta.
Somente uma parcela apresente falha, exatamente. Aí eu fiz P de X tem que ser maior ou igual a 1. Não, somente uma. É, Estamos falando da B, então é somente uma. então P Então, de X tem que ser igual a 1, então. exatamente. Daí como é que fica a hipergeométrica? Tu vai ter aquele termo a mais, né? Diferente da anterior. Sim. Aí a gente Vai faz a ter o... somatória das combinações, tá? Não, não, não é bem isso. Como é só um, é só te escrever a fórmula da hipergeométrica do jeito certo, tá? Né? Vai ficar 5, 1, 10, 2 e aqui 15, 3 embaixo. Igual no anterior. Né? Beleza? Beleza. Ó, porque na outra, né, ficou 10, 3 porque tu tava pegando zero. Né? Então vamos dizer, um saiu dessa, né? Não é mais 3, é 2, e veio para essa. Aquela análise dos 5 que ele falou no enunciado, certo? Certo. E, ó, 5 estão com falhas. Agora tem um com falha. Exatamente um. Não é mais que um, nem menos que um, é exatamente um. Beleza? Beleza. Daí, isso aqui tem as suas facilidades também. Ah, eu escrevi um negócio errado, cara. Eu escrevi, em vez de escrever combinação aqui em cima, eu escrevi simplesmente os fatoriais. Eu vou arrumar isso aqui para não ficar zoado, tá? Escrevi errado aqui, uma coisa. Estava estranhando que estava muito grande o fatorial embaixo. Ó. A resposta é aquela, né? Mas o procedimento aqui está errado. Se a gente for fazer a combinação, vai ficar assim, ó. A parte de cima vai ficar assim, basicamente, né? Porque eu acho que tu lembras a fórmula da combinação, né? Sim. Deixa eu só. Tu lembras mesmo? Deixa eu só colocar aqui. Se tu tem um K, ou melhor, um N e um K, a gente costuma colocar, né, na combinação, fica N fatorial, N menos K fatorial. Então, depois dessa simplificação, depois de uma simplificação, a parte de cima fica assim, beleza? Beleza. E a de baixo vai ficar semelhante, vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 vezes fatorial. Corta, corta, daí vai ficar esses números mais próximos do que estava rolando lá, porque dividir 1 por 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 não ia dar o resultado. Agora vai dar, ok? Ok. Eu simplesmente usei a forma da combinação nesses caras. Isso aí tu pode fazer como tarefa depois, para chegar nisso, tá? Muito bem. Aqui vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, a hora que a gente usa a fórmula da combinação, vai ficar na parte de cima 5. O primeiro cara vai dar só 5. Combinação de 5 em 1 é 5. E do segundo cara vai ficar 10 vezes 9, dividido por 2 fatorial. Ok? Ok. E aqui vai ficar 15 vezes 14 vezes 13, dividido por 3 fatorial. É sempre isso, né? Tu tens que pôr o que tem ali no de baixo, né? São 3, né? Então 3 em cima. Daí isso vai ser uma conta meio chata de resolver, né? Você sabe. Mas a gente pode, uma vez que você entendeu a parte da hipergeométrica aqui, você entendeu por que que é um aqui e por que que é só um aqui? Sim, porque vai ser seria a quantidade de vezes, a probabilidade de vezes, talvez, que uma parcela vai ser retirada. É uma apenas, né? Não é uma ou mais, não é uma ou menos, é uma apenas. Então, é aquilo que tem que vir aqui nessa combinação, entendeu? É um. Como tem uma com erro de 5 possíveis, né? Então é um, beleza? Beleza. Uma dessas saiu daqui, tal qual a gente pensou a outra. Então, a resposta aqui vai ser aquela que está lá na tua ficha lá, que é 0,4945, ok? Isso aqui Ok. também, conta de fatorial, tu tá bem? Tu consegue entender bem? Consigo. Tá bom, se tu consegue entender bem, tá valendo. Muito bem. Agora, vamos para a última, que tu disse que não conseguiu fazer. Pelo menos uma parcela apresente falha. Ou seja, que uma ou mais apresentem falha. Isso que significa pelo menos. Bom, deixa eu escrever aqui. C.
Como nos pede pelo menos uma falha, queremos uma falha ou mais. Isso significa que não queremos zero falhas. Concorda comigo? Concordo. Se tu quer uma falha ou mais, tu pode ter uma falha, duas falhas, três falhas, um milhão de falhas, né? Aqui tem um espaço fixo, né? Mas poderia ter até o fim do espaço, né? De falhas. A única coisa que tu não quer nessa probabilidade é zero falhas. Isso não te lembra nada, não? Da estatística, da probabilidade? Hum, Não envolve exatamente fórmula? O que tu ah, quer, o que tu quer na estatística é sempre um menos o que tu não quer. Certo? Uma tá. probabilidade que tu quer é um menos a probabilidade que tu não quer. Concorda comigo? Concordo. Muito bem. Então, se você quer pelo menos uma falha, você quer mais que uma ou mais. Ou seja, você quer probabilidade de uma falha, mais a probabilidade de duas falhas, mais a probabilidade de três falhas, até a última. Mas, em vez de tu fazer todas essas, o que às vezes é até impossível, como na distribuição de Poisson, você pode fazer o seguinte, o espaço complementar, que a gente chama assim na probabilidade. Um menos a probabilidade daquilo que tu não quer. Tu não quer é zero. E perceba que você tem isso, né? Por isso que eu falei que ia ser útil na C, a primeira. A gente encontrou aqui, né? Eu até lembro que é 0,637, né? A probabilidade de zero falhas é 26%, basicamente. 2,637. A gente encontrou na A, certo? Então não tem conta aqui. Conta difícil. Percebeu? Entendi. Então, se pedisse a probabilidade de pelo menos duas, eu faria, no caso, a somatória de 0 e 1 e faria pelo que diminuía para menos um, no caso. Seria Isso. o complementar, no caso. Isso mesmo, exatamente. Tem que sempre pensar nessa ideia de complementar, porque é isso que vai resolver uma série de contas para ti, cara. Às vezes é só o que resolve, como eu já expliquei da distribuição de Poisson. Ou às vezes, né, tu vai, sei lá, ficar um dia inteiro fazendo a conta se tu não usar isso. Que somar todas as probabilidades é bem chato, né? Então tá bom. Bem, tá aí a primeira. Vamos agora para a 6. Deixa eu pegar aqui o enunciado da 6. Só um segundo. Aqui é Poisson. E aí, como é que tu se sai com Poisson? Conseguiu começar, pelo menos? Ah, eu entendi, só que eu não consegui encontrar o lambda dela, no caso. Ah, sim, lambda é sempre uma interpretação do enunciado. Pode crer. Eu, tipo, eu entendi que tinha que usar Poisson, mas eu não consegui interpretar qual que seria o lambda dela. Certo. Bem, vamos lá então, né? Vamos lá, vamos lá. Como é que a gente pode pensar aqui? Calcule a probabilidade de que pelo menos três carros estejam em fila no instante para pagar o pedágio. A probabilidade de nenhum veículo se apresentar para pagar o pedágio no instante T é 0,4966. É essa informação que a gente tem que utilizar para encontrar o lambda, beleza? Beleza. Por quê? Tu, por acaso te lembras qual que é a fórmula de Poisson? É, é, P de x seria igual a x, que é igual a exponencial de lambda, Não é menos lambda? menos lambda, lambda elevado a x dividido por x fatorial. É menos lambda mesmo, né? Eu falei, mas É, mas menos é lambda. assim, é sim, sim. Ó, por que que tu vai utilizar a fórmula? Porque ele te deu a informação de px igual a zero, sacou? Olha só o que vai acontecer. Se tu colocar o, o que eu chamo de k, né? Porque eu acho mais certo fazer isso. Se tu colocar aqui que o k é zero,
tu vai ficar com lambda elevado a zero sobre zero fatorial. Esses dois caras aqui, minha mão tá oleosa. Esses dois caras aqui são iguais a 1, certo? Sim. Lambda, eu não sei quem é, mas eu sei que ele elevado a zero dá 1. E zero fatorial também é 1, não é mesmo? Sim. Então, 1, 1. Isso aqui vai dar o próprio menos lambda, que por sua vez é 0,4966. E aí, o que que você faria para encontrar o lambda agora, nesse momento? Essa Sabendo parte que... aí que eu travei. Tu não sabe propriedade de logaritmo, então? Teria que aplicar log nos dois lados? Exatamente. Exatamente isso. O ln, por sinal, né? Que é a função inversa do e. Porque assim você pode matar esses dois e sobra justamente o menos lambda. É uma propriedade, tá bom? Não me pergunte o Ah, porquê, isso é uma aula inteira. Agora a única coisa que eu vou te pedir é que você pegue sua calculadora e jogue aí o ln de 0,4966, tá bom? log de 0,49 dá menos 0,30 e 39. Isso. Ah, 0,3039? Isso. Esse falou? Ah, tá bom. É, porque Então, esse é ficou, o é cara aí. menos. Oi, não entendi o que você falou. Não, eu sei que é menos, só que é verdade. É menos. Só que eu também tinha menos no lambda. Daí menos com Ah, menos fica tá. mais, certo? Eu tinha menos lambda, menos. Ó, 0,39, era aqui era 9. Depois ficou 93, eu dei. Por isso começou duas casas. Tá. Tá bom. O que é bem interessante. E agora o que que ele pede aqui pra gente? Ele pede. Pede o quê, né? Pede. Probabilidade que pelo menos 3 carros estejam em fila num instante para pagar o pedágio. Pelo menos 3 carros estejam em fila num instante para pagar o pedágio. Muito bem. Ah, peraí, deu isso mesmo? Não sei, não tô. Desculpa aí, mas não tô pondo muita fé no teu LN, não. 0,4966. Agora eu vou pôr LN aqui. É, tá errado, tá? Acho que você colocou em alguma unidade errada aí. No meu Ixi, deu aproximadamente 0,7. Tá bom? então acho que eu fiz alguma coisa errada mesmo. Tá usando qual calculadora do iPhone? Não, eu tô usando uma científica que eu tenho aqui, log de. Ó, de Ou talvez eu acordo esteja no com, quase 10, talvez. de acordo com o nosso calculador aqui do Microsoft aqui, dá 0,7, tá vendo? Ok. Tá bom. O que tá mais próximo ali do que tá no teu PDF como resposta. E agora ele quer, vamos voltar aqui, a probabilidade, calcula a probabilidade de pelo menos 3. Ou seja, 3 ou mais. Pelo menos 3 carros estejam em fila, é 3 ou mais. Não é? E aí, como é que a gente vai fazer isso 3 ou mais? Porque a distribuição de Poisson, ela te permite infinitos, né? Pode Sim. passar infinitos carros, aí pode ter infinitos carros na fila. Então, de novo, espaço complementar, tá? Então, a probabilidade do que tu quer, que é x maior ou igual a 3, é igual a 1 menos a probabilidade que tu não quer. Ou seja, x menor que 3, né? Quem que é o x menor que 3? Ah, seria 0, 1, 2 e. 0, 1, 2, né? 0, 1, 2. Então tem que encontrar esses caras. Daí aqui, ó, eu vou te dar a dica do monstro aqui, ó. É tipo uma. Tu faz qual curso, só pra eu saber? Matemática. Não sei se é. Matemática, né? Tu é licenciatura em matemática?
Então provavelmente tu conhece a série de Taylor. Já fez cálculo 2 lá, viu a série de Taylor. Não, Aqui não é fiz cálculo básico. 2, não. Não, tá em cálculo. Tá, mas como tu tá fazendo estatística e não fez cálculo 2, hein? O meu só precisa fazer o cálculo 1 só. Peraí. Entendi. Bem, tá, né? Legal. Vamos continuando então. Então, sei lá, né? É meio chato ficar lidando com esse monte de fatorial e tal. Então, talvez se tu decorar, é que eu ia falar pra ti que é igual a série de Taylor. Mas talvez, como tu não sabe a série de Taylor, não seja muito útil falar isso. Mas decore então. Porque normalmente aparecem esses primeiros termos nos problemas de Poisson. Tu vai ficar com, olha só, o P0 é sempre E na menos lambda. O outro é lambda E na menos lambda. Tá vendo que cresceu agora? Já tem um lambda aqui. Como se tivesse lambda zero aqui, lambda um aqui, agora vai aparecer o quê? O lambda ao quadrado. Lambda 2. Lambda zero, lambda um, lambda 2. E na menos lambda sobre 2. Ok? Ok. Perceba que o E na menos lambda nós temos aqui, né? É o 0,4966. Porque na prova tu ficar lidando com esse tipo de númerozinho não é legal, né? Então, aqui é tudo menos. Errei o sinal, desculpa. A gente encontrou também que o menos lambda é 0,7. Né? O lambda é 0,7. Então, 0,7 vezes essa parada de novo. E aqui agora 0,7 ao quadrado, vezes essa parada de novo. Pode deixar ela só no final, deixando em evidência, entende? Sim. Faz matemática onde? Na URGS. Oh, a URGS é chique, velho. Parabéns. Eu fui lá uma vez, achei pica demais o departamento de física. Vocês têm um professor de física chamado Kepler. Aí, como é que o cara não vai ser muito top? 1 menos 0,7 menos 0,7 ao quadrado dividido por 2. Ó, deixei pra ti na cara do gol. Agora é só fazer essa continha e me dizer a resposta, tá? Eu vou querer que tu faça como se tu estivesse fazendo tua prova. E me manda uma foto, tá bom? Tá bom. Eu preciso ir no banheiro, beleza? Beleza. Aí me manda a fotinho lá e é isso, já volto. Pronto. Zero, três.
Certo, vamos ver o que você fez aqui. Acabei de ver aqui que você enviou. Deu, deu isso aí. Você não fez um menos isso? Era pra fazer um menos isso, certo? Agora eu tava vendo aqui, esse aqui seria o resultado de acontecer 0, 1 e 2 no caso. E aí agora eu teria que fazer o complemento, eu teria que achar o complementar nisso e teria que fazer o menos um agora sobre esse resultado. Exatamente. Viu? Ó, cuidado, hein? O negócio desse aí, a professor ia dar zero, viu? Se fosse um professor sacano. Aqui dá os 95. Isso. Agora sim. Bora para 7. Acho que, poxa, incrivelmente vamos conseguir ver tudo que você precisa. Vamos para 7. Essa aqui, como é que foi a 7? Achou fácil? Achou difícil? Não conseguiu fazer? O que você não conseguiu fazer? Ah, essa eu não consegui fazer. Nada? Zero? Essa daí eu só entendi que era de Poisson. Consegui Mas tá identificar. bom, né? Tá bom. Ó, 6 ventos fortes. Claro que isso aqui já é o nosso parâmetro de Poisson ali, né? Direto. Esse 6 é o lambda. Certo. Eu acho que você tem medo de Poisson, velho. Ela não é difícil, não. Ela é até mais fácil que binomial, na minha opinião. Porque. Por quê? Porque na binomial você tem ali um monte de termos extra. Aqui não, aqui você só tem o lambda. Na binomial você tem o P, você tem o Q, você tem o N, você tem o K, né? Parece vários termos em vários lugares. Aqui não. Aqui você só tem o lambda e o K, basicamente. E tem que interpretar o problema, né? Interpretar quem é o lambda e pronto. E aí? Estou lhe dizendo que, ó, eu não quero fazer, eu quero que você consiga. Porque vai chegar na hora da prova e eu não vou estar lá para dar forcinha, né? Sim. Eu já falei para você aqui que o lambda é 6. E você também já sabe a fórmula, né? Você mesmo me falou agora há pouco. É e na menos lambda, k, não, lambda elevado a k fatorial, certinho? Certo. Pelo menos 4 ventos. Pelo menos 4 é o quê? Eu acho que a gente poderia fazer igual ao anterior. Ah, O não, espaço complementar, tu quer dizer? nossa, pelo menos tem que ser. Não, a gente teria que achar o 0, 1, Ah, 0, isso. 1. Opa, menos do que 4, falei Isso. menos do que 4. Então, menos do que 4 é menos do que 4. O que é menos do que 4? Numa coisa que só tem número positivo é 0, 1, 2 e 3. Certo? E agora você já sabe como a fórmula se desenvolve, não é mesmo? Já sabe que aqui é E na menos lambda, aqui é igualzinho o anterior, certo? Certo. E qual que vai ser o último aqui que não tem no anterior? Esse 3 aí vai ser o quê? Ah, lambda ao cubo. Ah, ah, é um E na menos lambda ali, dividido por 3 fatorial. Perfeito. Just like that. E agora a gente tem que encontrar. Bem, cada um faz de um jeito, né? Mas eu acho interessante encontrar quem é E na menos lambda. Será que você consegue encontrar para mim sem erros na sua calculation aí? E elevado a menos 6 na prática, quem é? 6 da.
Zero na. Zero vírgula zero zero vinte e quatro. 0,0024. Isso aqui vai ficar multiplicando quem? Vai ficar multiplicando um do primeiro cara, mais 6 do segundo, mais 6 ao quadrado sobre 2 do terceiro, mais 6 ao cubo sobre 6, que 3 fatorial é 6. Sim. Já mata, mata. Aqui fica já, ó, 36 dividido por 2 dá 18. Desculpa. Aqui ficou ao quadrado. Aqui vai ficar tudo 18. Eu acho que ele consegue terminar essa conta para mim aí, né? Nem sempre precisa apelar para a calculadora, viu? Dá para fazer de umas formas que a matemática fica tranquila. Quando fizer, aí me fala. Vai fazer direto na calculadora? Faz também. Na prova, tu pode usar a calculadora, né? Posso. Beleza. Dá 0,15. 0,15? A parte de dentro? Ao total, depois a multiplicação, né? Total. Claro. Isso mesmo, 0,15. Muito bem. Os professores de estatística costumam gostar de quatro casas depois da vírgula, tá? Muito bem, eu fiz essa. Agora eu quero que você consiga fazer a B sozinho, tá? Tenta, tenta ler aí as informações que nós já temos e tenta fazê-la sozinho, porque na hora da prova eu não vou estar lá, né? Então precisa ter esses insights. Tenta fazer o máximo sozinho, só que se tu travar não conseguir mesmo, daí tu me pergunta, tá?
Ah, foi, eu acho. Entendeu? Manda aí, então. Cerca de 6 a 8. Então é 6, o 7 e o 8, né? Sim, eu fiz essa combinação ali de 0,0024 e aí eu coloquei as três combinações. Vou mandar aqui. Certo. Não esquece de mandar a foto, tá? Tá, vou mandar agora. Mandei. Show, show, show. As continhas são meio chatas de fazer, mas é o que tem, né? Seems good. Muito bem, cara. Muito bem. Bem, aqui foi então as questões da primeira lista. Foram, né? Agora vamos para a outra lista. Tu disse que não conseguiu fazer a 11, era isso, né? Isso. Tá. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é meio. Parece longa, né? A probabilidade de ter uma taxa bovina menor que 3 gramas por 100. Tá, distribuição normal. Tu não sabe lidar com distribuição normal? Não entendi exatamente como que eu lido com a distribuição normal. Tá. Bem, tem que usar a tabela da distribuição normal, né? Isso aí Sim. provavelmente tu já sabe. Mas o que é a distribuição normal, né? É quando um fenômeno ele é dito funcionar mediante a distribuição normal, você tem uma situação bem curiosa. Você vai ter uma gaussiana descrevendo então as probabilidades. Quanto mais longe do centro, menor a probabilidade. Perceba a baixeza aqui, né? Esse eixo aqui é como se fosse o eixo da probabilidade. Esse aqui é o do evento. Então, aqui, por exemplo, no enunciado ele cita que a média é 4,4, né, no sangue das pessoas. Então, qualquer pessoa que você, né,
pegue o sangue, tu espera uma média dessa. Então, vamos dizer, a maioria das pessoas vai ter essa média de 4,4, beleza? Provavelmente, né, é muito improvável que uma pessoa tenha 0, qualquer coisa de albumina, que é muito menor do que 4,4. E também é muito provável que ela tenha 10 de albumina, que é muito maior que 4,4. Certo? Certo. Veja que se tiver alguma coisa perto de 4 ali, como 4 ou 5, é esperado. Por sinal, a gente tem ali que o desvio padrão é 0,6. Então, por exemplo, o 4,4 mais 0,6, ou seja, a média mais o desvio padrão e a média menos o desvio padrão, pegam 66% quase 70% dos teus dados, tá? Tá. Então, por isso que o desvio padrão é uma medida importante. Ele te dá ali o para mais e para menos da maioria da galera, tipo numa eleição. Então, se tu tem a média e o desvio padrão, tu pode ter certeza que 70% dos teus dados vão estar ali. Dados mais extremos não vão estar em desvio padrão, vão estar, sei lá, 2 desvio padrões ou 3 desvio padrões. É sempre um custo-benefício a estatística. Quanto mais precisão tu quer, mais dados, mais dificuldade tu tem que ter, né? Agora, se tu tá numa situação que não importa tanto, 70% já é um negócio bem legal, né? Beleza. Então, vamos continuando aqui. Acontece que para fazer a distribuição normal, você tem que usar uma fórmula que ela não tem uma resposta fácil. É uma integral muito complexa de resolver. Por isso que esses resultados já vêm tabelado para ti. Olha só que maravilha. Vem tudo tabelado. Daí é só você usar isso a seu favor. Essa aqui é a média. Mas a gente utiliza outra coisa. A gente utiliza a média normalizada. Na verdade, a gente vai utilizar a normalização, por isso que a gente chama de distribuição normal. Porque para resolver a conta, a gente tem que normalizar. A tua média não vai mais ser essa. Para poder usar a tabela, você vai ter que usar a média normalizada, que é 0. Então, aqui vai ser o 0. É sempre assim, tá bom? Tá bom. É isso que a gente vai usar para fazer a conta. Claro que existe uma equação de conversão de uma coisa para outra, que é melhor. Vou usar uma letra melhor para isso. Vou usar mi. X barra menos mi dividido por sigma. O mi é a média, como eu escrevi ali, né? 4,4. Sigma é o desvio padrão, que o enunciado falou que é 0,6. E esse cara vai ser o dado que a gente quer avaliar a probabilidade. O x barrado. Tá bom? Tá bom. Então, por exemplo, aqui, ó, a probabilidade de ter uma taxa de albumina menor que 3 gramas. Bem, se o 4,4 é aqui, o 3 gramas vai ser para aqui, sei lá. Então, o nosso x barra é 3. Ok? Ok. E ele quer a probabilidade que seja menor que 3, sacou? Então, o que que a gente vai calcular quando fazer essa conta toda? Na prática, a gente vai calcular a área aqui, ó. Deixa eu fechar essa região. A gente vai calcular essa área aqui, beleza? Beleza. Que seria A os limites, probabilidade. Isso. probabilidade. Isso. Se você. A distribuição normal, essa curva aqui gaussiana, abaixo dela tem uma área 1, que é o que a gente espera numa probabilidade. A probabilidade nunca pode ser maior que 1, certo? Certo. Então, se você calcular essa área aqui, você está calculando justamente a área para que você tenha menor que 3. É o que o problema pede, né? Menor que 3. Tá bom? Tá bom. Só que, de novo, a gente não pode utilizar o x3, porque a tabela não está setada para o 3, está setada para o 0. Então, a gente vai ter que encontrar quem é esse nosso z calculado, a gente chama. Então, a gente vai colocar o 3 aqui, menos o mi, que é a média, que é 4,4, dividido pelo desvio padrão,
que é 0,6. Pode fazer essa conta para mim, por favor? Posso. Menos 2,33 bar. Menos 2,33, maravilha. Muito bem, então significa que o Z aqui é menos 2,33. Negativo mesmo. Porque tá para trás do zero, né? Então tem que ser negativo. Certo? Agora, como é que a gente vai encontrar isso? Bem, a gente tem que usar uma tabela. A menos que tu use uma calculadora especial ou algo assim. É uma tabela, eu estou pegando ela aqui. Na verdade, eu tenho duas tabelas bem interessantes para fazer isso. Eu tenho uma tabela que começa do zero, tá vendo? Tem uma outra tabela que começa do meio. Olha só o desenho. Está começando do meio. E essa outra aqui começa do zero. Muito bem. A gente tem que pensar qual é a mais apropriada para o nosso caso. Qualquer uma das duas pode ser utilizada. Qualquer uma. Mas qual é que fica mais fácil para o nosso caso, né? Perceba que, apesar de tudo, quando a gente começa aqui o problema, olha só, o Z0, o primeiro cara que ele mostra é 0,5, ou seja, metade. Então, ela está começando aqui da metade, contar os dados. Por isso que todos os Zs aqui são positivos. Tu nunca vai ver uma tabela com Z negativo, tá? Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Para pensar. A gente tem um desenho, olha só, a gente tem um desenho onde nós temos essa parte que começa no zero e vem até o menos 2, começa aqui no menos infinito, vamos dizer assim, e chega até no menos 2,33. Essa curva é simétrica, então seria a mesma coisa que se tu tivesse essa área para esse lado. Vamos dizer assim, se fosse ali no 2,33, entende? Entendi. Então a nossa ideia é buscar informações desse 2,33. Se nós olharmos a tabela, essa aqui, ela pode nos dar essa informação. Z2,33, ó, aqui está o 2,3, tá vendo? A gente sempre tem que olhar assim. Olha essa coluna aqui do Z primeiro, 2,3, tá vendo? E agora a gente anda quantas para lá, ó? 0, 1, 2, 3. Então, o 2,33 é 0,990, tá bom? Ou Tá seja, bom. a probabilidade do 2,33 é 0,990. Então, vamos anotar isso. Probabilidade de Z, no caso ali ser menor, né? Veja que a parte preta é o desenho. É a probabilidade. 0,990, certo? Certo. Mas, aí que está o detalhe. O problema não nos pede a área que está pintada naquela figura. Ela nos pede a área pequena. Isso aqui é a área pequena da figura. Olha lá. Né? Nós queremos essa área que seria depois do 2,33, entende? Esse aqui é o nosso Z. Depois do 2,33, para ser simétrico com o lado esquerdo que nós temos para trás do menos 2,33. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Exato. Nós temos que esse 0,99 é toda essa área preta, ou seja, a área até o 2,33. Mas nós queremos a parte pequena, a parte que vai até o final da gaussiana, na nossa figura. Ó, ela vai até o final da gaussiana, tá vendo? Então, nós queremos justamente quem? O complementar, de novo. Então, para pegar o que a gente quer, logo, pegar o que a gente quer, que é o Z ser menor que menos 2,33, é igual a 1 menos 0,990, por simetria. Então, vai ficar 0,010. Beleza? Essa é a probabilidade. Beleza. Pegou a ideia, meu velho? Agora é só tu fazer a mesma coisa para os outros casos, beleza?
Beleza. Então tá bom, meu velho. Espero ter te ajudado aí, tá? Tá. E vou te enviar tudo que a gente fez. Logo que o vídeo estiver pronto, eu te envio também. E precisando de mais força, é só chamar. Eu também resolvo listas, tá bom? Tá. Unidades, tudo. Qualquer coisa é só chamar, beleza? Beleza. Muito obrigado e tenha um bom dia. Também, valeu.